Olá! Vamos falar de um perigo no trabalho que a gente não vê, mas com certeza ouve: o som. Mas e quando o barulho muda o tempo todo? Como é que se mede o risco de verdade? É exatamente isso que vamos desvendar hoje, olhando para as regras da nossa norma regulamentadora 15, a NR15. Pois é, esse é o grande desafio. Não dá para tirar uma média simples dos decibéis e pronto. A realidade é bem mais complexa. Então, como os técnicos de segurança fazem para saber o tamanho real do risco num dia de trabalho cheio de altos e baixos de barulho? Bom, vamos mergulhar nisso agora. A base de tudo é um equilíbrio, uma espécie de balança. Para cada nível de ruído, existe um tempo máximo que alguém pode ficar exposto com segurança. Gosto de pensar nisso como um tipo de orçamento de ruído diário. E claro, a gente não pode estourar esse orçamento. Essa tabela aqui mostra tudo. É uma relação inversa e bem perigosa, na verdade. Veja só, um aumento que parece pequeno em decibéis derruba o tempo seguro de forma drástica. Com 85 decibéis, tudo bem, são 8 horas. Mas se o ruído sobe para 105 decibéis, esse tempo despenca para apenas 30 minutos. A regra é bem clara, o barulho aumenta um pouco e o tempo seguro cai pela metade. Ok, então, para lidar com essa variação de ruídos durante o dia, não adianta olhar cada momento de forma isolada. A gente precisa de uma ferramenta para juntar todos esses impactos. E essa ferramenta é uma fórmula matemática. Tá aí a famosa fórmula. Pode parecer um pouco intimidadora, mas a ideia por trás dela é bem simples. Para cada período de barulho, a gente divide o tempo que a pessoa ficou exposta, que a gente chama de C, pelo tempo máximo permitido para aquele nível de ruído, o T. No final, é só somar todas essas partes. E essa soma de todas as fraçõezinhas nos dá um número final, que a gente chama de dose. E aqui está o ponto principal, a regra de ouro. Se o resultado, a tal da dose, for maior que 1, acabou. O orçamento de ruído do dia foi estourado. Isso significa que o ambiente é oficialmente perigoso. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática, que é o que interessa. Vamos analisar alguns cenários reais para ver como essa fórmula funciona e, principalmente, o que os resultados querem dizer no dia a dia. Nosso primeiro caso é um dia de 8 horas numa fábrica. Repara como os níveis de ruído mudam bastante durante o turno. A grande pergunta é: será que essa jornada de trabalho foi segura? Vamos quebrar o cálculo fazendo C sobre T para cada período. Às 3 horas, 87 decibéis já comeram metade do limite para aquele nível. Mas, olha só o último item. 2 horas a 100 decibéis. O limite para esse barulho é de só 1 hora. Ou seja, só esse trecho do dia já gastou o dobro do orçamento diário inteiro. E quando a gente soma tudo, o resultado final é uma dose de 3,15. Lembra da nossa regra? O limite é 1. Essa pessoa foi exposta a mais de 3 vezes o nível de ruído que seria seguro para um dia inteiro. É, sem dúvida, uma situação de risco muito clara e bem significativa. Agora, vamos para um cenário diferente. A gente tem vários níveis de ruído de novo, mas preste atenção no tempo total. Se a gente somar tudo, dá só 7 horas. E isso nos leva a uma regra bem importante da norma. E a regra é essa. A norma é bem específica. Como a jornada de trabalho aqui foi de 7 horas e não as 8 horas padrão, esse cálculo de dose não pode ser aplicado do jeito que está. Para a avaliação ser válida, por essa regra, ela precisa considerar a jornada completa de 8 horas. Certo. Próximo estudo de caso. Agora sim, uma jornada completa de 8 horas. Só que, dessa vez, tem um detalhe. Um período com ruído bem baixo, de 70 decibéis. Como será que isso afeta o nosso cálculo? E aqui vem outra regra fundamental. A NR15 basicamente diz que ruídos abaixo de 85 decibéis não apresentam risco, então eles simplesmente não contam para o cálculo da dose. É como se a fração para aquele período de 70 decibéis fosse zero, um tempo grátis, por assim dizer. Mas mesmo com essa hora de silêncio, quando a gente calcula o resto, a dose final ainda dá 1,66. Ou seja, mesmo com um momento de descanso para os ouvidos, a exposição total ainda foi 66% acima do limite de segurança. O veredito não muda, o ambiente continua perigoso. Agora vamos analisar o cenário mais extremo de todos. Uma jornada de 8 horas com picos de ruído muito intensos. Se prepare, porque agora os números vão escalar de um jeito impressionante. O ponto aqui é chocante. Olhe bem para a primeira linha. Foram 3 horas de exposição a 105 decibéis, um nível de ruído onde o tempo máximo permitido é de só meia hora. Só esse período, sozinho, consumiu 6 vezes o orçamento de ruído do dia inteiro. E o resultado final é alarmante. Uma dose total de 8,40.
Isso não está só um pouco acima do limite de 1. É mais de 8 vezes o que a lei considera seguro para um dia inteiro. É um nível de exposição que representa um perigo extremo e imediato para a audição. Então, quando a dose passa de 1, como aconteceu em quase todos os nossos casos válidos, qual é a conclusão oficial? O que a legislação brasileira diz sobre isso? A atividade é classificada como insalubre. Esse é o termo técnico para um trabalho que, pela sua natureza ou pelas suas condições, expõe a pessoa a agentes que fazem mal à saúde, acima dos limites que a lei tolera. No fim das contas, tudo se resume a essa comparação bem simples. Manter a dose abaixo ou igual a 1 é como fechar o mês com as contas em dia, seguro, sustentável. Agora, passar desse número é como entrar no cheque especial, com risco real e medido para a saúde, o que define a atividade como insalubre. E só para colocar o nosso caso mais crítico em perspectiva, um resultado de 8,40 não é só um pouquinho acima. Significa que a exposição ao ruído foi mais de 800% acima do que é considerado seguro para um dia inteiro de trabalho. É um número absurdo. Então, vamos resumir rapidinho o que vimos. O risco do ruído é medido pela dose acumulada, e não por uma média simples. Cada nível de barulho tem seu próprio tempo limite. Aquela fórmula C sobre T ajuda a gente a calcular o orçamento de ruído diário. E claro, o número mágico é 1 hora. Passou disso, o ambiente é classificado como insalubre. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa análise que a gente fez hoje não é só um exercício com números. É um procedimento de segurança essencial. Isso faz a gente pensar, será que o barulho nos ambientes de trabalho por aí está sendo avaliado com todo esse rigor técnico? Fica aí o questionamento. Valeu por acompanhar. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.